Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do Cara da TI. Hoje nesse novo formato, com a câmera posicionada dessa forma. Algumas pessoas aí fizeram alguns apontamentos, né? Nossa, você coloca a câmera de um jeito, de outro, etc e tal. Tá bom, eu vou atender, né, essas solicitações aí, até porque eu quero que as pessoas entendam como é que funciona o processo aqui. Mas eu quero deixar claro também que o intuito dos meus vídeos é mostrar o meu trabalho, é apresentar o meu trabalho para pessoas que estejam dispostas a contratá-lo, né, pagar por ele, para que tenha um atendimento superior e também uma qualidade de serviço superior. O intuito do vídeo é esse, não ficar ensinando pessoas aspirantes a técnicos ou também pessoas que queiram fazer seus próprios reparos em casa, tá? Para isso existem outros vídeos, outros canais no YouTube. O meu aqui é a divulgação da minha empresa, o Cara da TI Soluções em Tecnologia. Eu espero que eu tenha deixado isso bastante elucidado em todos os vídeos os quais eu produzi até hoje, tá bom? Então, dada essa explicação, vamos lá de Dell Inspiron. É uma maquininha super legal, maquininha, se não me engano, 13 polegadas. É uma maquininha de modelo P114G. Vamos ver se vai pegar aí. P114G, tá? Maquininha bem compacta, bem legal. E ela veio para cá com um problema de bateria. A bateria dela não segura muito tempo a carga e aí vamos fazer a troca. O processo de troca da bateria, ele envolve a abertura do equipamento para verificar o modelo correto da bateria, para a gente não comprar uma bateria diferente daquela que o fabricante indica, e aí, consequentemente, né, a bateria não caber, a tensão ser diferente, a carga dela ser diferente, a duração, né, consequentemente, também ser diferente. Então, nesse caso, fiz a abertura da máquina, olhei a bateria, fiz a encomenda com o meu fornecedor, a bateria chegou. E aí, nesse processo, eu também identifiquei que a máquina está bastante sujinha por dentro. Então, como eu já vou estar com a máquina aberta, eu já faço também a troca da pasta térmica, né? Pela nossa querida Snow Dog aqui, a Braba. É uma das melhores pastas térmicas que tem no mercado atualmente, principalmente para essa máquina aqui, que ela esquenta bastante. Uma máquina um pouco mais compacta, o projeto dela de dissipação, ao meu ver, não é muito bom. E aí ela esquenta um pouquinho a mais. Então vamos baixar um pouquinho a temperatura dessa máquina, vamos fazer a limpeza e aí você acompanha a partir de agora a desmontagem e também a execução dessa manutenção. Então começar aqui, tirando, lógico, né, os parafusos da carcaça da tampa inferior, os parafusos de fixação da tampa. Lembrando que essa máquina aqui também, ela já veio com alguns parafusos faltando. Então, os parafusos que eu tenho aqui, que são compatíveis, eu já vou substituir, já vou inserir para que a máquina volte, pelo menos com a grande parte aí do gabinete, basicamente remontada. E aqui a gente tem a bateria original. Você pode perceber que a bateria ela tá bastante estufada aqui, ó. Olha como é que ela tá estufada, como é que ela tá estufada aqui também. Isso daqui ocorre por causa de acúmulo de gases aqui dentro das células de bateria, células de energia. Ela vai estufando, vai perdendo a capacidade de segurar a carga e, consequentemente, isso gera a máquina só ficar ligada quando ela está conectada à energia elétrica através do carregador. E aí, lógico, o notebook foi feito para ser móvel e a gente acaba ficando preso a uma tomada porque a bateria não está legal. Não tem um tempo exato que a bateria leva para chegar nesse estado. Tem baterias que às vezes com 1 ano, 2 anos de uso elas já estufam, tem baterias que com 3, 4, 5 anos também elas chegam nesse estado, mas oscila muito por causa de diversos fatores. O principal fator é temperatura da bateria, temperatura interna da bateria. Quando ela trabalha com uma temperatura muito alta, ela acaba estufando, acaba gerando mais gases internamente, acaba estufando num tempo um pouco menor do que o previsto. Portanto, é sempre interessante, quando você for usar o computador, deixar toda essa parte aqui livre para circulação de ar. Então, você que é acostumado, por exemplo, a trabalhar com o computador em cima de algum tecido, lençol em cima da cama, por exemplo, e aí você coloca o computador em cima aqui, você está prejudicando a
troca de ar aqui, o ar frio entrar para ser trocado por ar quente aqui produzido pela máquina. E aí isso acaba contaminando a máquina como um todo, porque esse ar quente aqui dessa região certamente vai contaminar aqui a bateria, tá? Então, dadas as dicas necessárias aí para você, vamos lá startar esse processo. Eu vou começar aqui desmontando os parafusos de fixação. Tem um solto aqui, ó. Essa máquina aqui já foi muito mexida, pelo que eu tô vendo, porque tem muito parafuso diferente em lugar que não é para estar. Parafuso que não tá nem fixando. Esse daqui, por exemplo, ó, esse parafuso aqui, ele tava aqui, ó. Ele não tá nem fixando, ele tá solto. Então, numa dessa daqui ele solta, aí ele bate algum componente aqui, pronto, já era, tá? Já era um curto aí. E isso não é legal, porque aí a máquina vai ficar mais tempo parada. Aí, por segurança, eu vou soltar aqui o conector da bateria. E aí pronto, bateria já na mão. A gente vê que ela tá bem, mas bem estufada mesmo. A gente consegue ver aí na imagem, a bateria é bastante estufada. Essa bateria já não segura mais carga. Aí, antes de eu colocar a nova bateria, eu já vou aproveitar que eu tô com a máquina desmontada mesmo, como eu falei no começo do vídeo. Eu vou levantar aqui toda esse plástico de proteção, tá? E aí vou começar também aqui a limpeza desse equipamento. Mas é engraçado a gente ver quanto que essa máquina também já foi mexida, porque tem os parafusos aqui, vamos ver se vai dar pra pegar aqui no vídeo. Deixa eu jogar mais pra cá, sim. Até esses parafusos aqui, a gente vê que eles já tiveram contato com chave de fenda. Aqui, você vê que a sede dele, ela tá meio desgastada. A mesma coisa acontece com esse cara aqui, tá? Então a gente vê que é uma máquina que já foi bastante mexida. Então vamos lá, tirar aqui com bastante cuidado os parafusos que fixam a ferragem que faz a dissipação de calor ao processador lógico, que é esse cara aqui, e ao processador gráfico, a chamada placa de vídeo, que é esse cara aqui também. Acabei de tirar o cooler, né, o fan ou o ventilador, como queiram. Você pode ver aqui na imagem que ele está bastante contaminado por sujeira. Olha quanta sujeira tem aqui. E principalmente onde mais contamina, olha o tufo de sujeira que tem aqui, ó. Eu gosto realmente de mostrar isso daqui para ver o quanto que acumula. Olha aqui, ó. Tudo isso daqui é sujeira de anos acumulada nesse equipamento. E tem mais sujeirinha aqui dentro ainda sendo removida. Então isso daqui eu vou fazer uma boa limpeza. Aqui também, na parte do dissipador de calor, nessa parte aqui, você pode perceber que também tem, ó, bastante sujeirinha. Isso tudo aumenta muito a temperatura interna do computador. E aí, é o que a gente já sabe. Se você acompanha meus vídeos, você acompanha as minhas redes sociais, você sabe que eu sempre falo disso daqui. Isso daqui acaba com a performance da máquina. Por quê? Porque o processador, o que ele vai fazer? Ele vai descer o processamento dele, vai diminuir o processamento dele para gerar menos calor e, consequentemente, a máquina vai começar a ficar lenta. A causa do sintoma da máquina lenta pode ser sujeira, que acontece na maioria dos casos é sujeira. Vamos tirar aqui a ferragem. A gente já vê também uma pasta térmica bastante... Deixa eu ver como é que tá aqui antes de eu falar. Ela tá começando a ficar já, ó, craquelada, ó. Tá vendo? Ela tá ficando já bastante craquelada. E lembrando que a pasta térmica, ela precisa ter a consistência de creme dental, tá? Que você vai ver daqui a pouquinho quando eu for aplicar a pasta térmica Snow Dog aqui. Então aqui nós temos o processador lógico, que no caso aqui, se eu não estou enganado, é um i7. E aqui nós temos o processador de vídeo, ambos na mesma linha de dissipação de calor, que a gente vê aqui, ó, essa mesma linha, esse cara vai aqui em cima dos dois, então os dois geram calor, esse calor é conduzido pela essa estrutura de cobre até aqui, e aqui passa o vento frio gerado pelo nosso amigo aqui, o fan, tá? Então é assim que funciona. Beleza, então vamos lá agora limpar essa galera aqui, deixar esse cara bem legalzinho,
para remontar. Bom, então dando continuidade, você viu aí todo o processo de limpeza. A parte aqui da ferragem que vai em cima do processador lógico e do processador gráfico totalmente limpa já, descontaminada da pasta térmica antiga. Aqui também processador lógico, coprocessador, né? Desculpa, processador lógico, processador de vídeo, porque essa máquina aqui ela tem duas placas de vídeo. Ela tem uma placa de vídeo que é integrada à pastilha do processador lógico, que aqui, se eu não me engano, é um i7, e aqui tem o processadorzinho de vídeo. E aqui o processador de vídeo, o apartado da placa, né, que a gente chama de vídeo dedicado, e aqui os dois módulos de memória desse vídeo aqui, porque a memória tem que ficar bastante próxima do processador de vídeo para que a comunicação entre eles seja rápida e aí você tenha maior fluidez na passagem do vídeo na tela do equipamento para você, tá? Então, limpeza feita, agora é hora de aplicar a pasta térmica Snow Dog, finalizar a limpezinha aqui no nosso amigo dissipador também, para que possa haver uma boa vazão de ar aqui e, consequentemente, um bom resfriamento da máquina. Bom, aqui nosso cooler devidamente limpo também, totalmente livre de impurezas acumuladas ao longo de anos usando a máquina, tanto na parte traseira como na parte frontal, né? A parte de dentro também bastante limpa. Então agora fica mais fácil da máquina respirar, a máquina consegue respirar melhor. E aí, a hora da gente aplicar aqui a nossa querida pasta térmica Snow Dog, a braba, uma das melhores pastas térmicas que tem hoje em dia no Brasil. Não diferente, eu sempre uso essa pasta térmica no computador dos meus clientes para assegurar que eles vão trabalhar sempre com a temperatura correta, a perfeita dissipação de calor. Isso é muito importante, porque como eu falei anteriormente, se a máquina não tem uma boa dissipação de calor, não adianta. Ela vai trabalhar lenta, vai ficar difícil de você realizar suas tarefas, etc, tá? Então, essa manutenção aqui é sempre bom você procurar fazer a cada 6 meses, mais ou menos, principalmente se você trabalha com o equipamento em ambientes contaminados. Se você tem pet em casa, por exemplo, também, né? Ah, eu trabalho em casa, mas eu tenho um pet, eu tenho um gato, eu tenho um cachorro, tudo. Ah, pode fazer a cada 6 meses essa manutenção, tá? Por quê? Porque vai ter pelinho ali dentro da estrutura, tá? Então, aplicada a pasta térmica, e aí certamente vai ter quem fale, ah, mas você não passou no processador todo, não sei o que e tal, né? Ah, tá, você está se referindo a essa área aqui, né? Legal, então assim, como eu falo, sempre o conhecimento, né? Essa área aqui eu não passo por quê? Porque ela já tem um thermal pad aqui. E esse thermal pad, ele tá bom ainda, eu não preciso substituir esse thermal pad. Então, não é necessário colocar a pasta térmica onde já tem um thermal pad. Você pode perceber que ele vai pegar exatamente ali, ó, tá? Bom, dadas as devidas explicações, vamos lá, devolver essa galera aqui todinha no seu devido lugar. Aí, sempre tem aquele movimentozinho para a gente conseguir fazer com que a pasta térmica tenha uma boa aderência. E vamos lá. Vou pegar a ordem certa aqui. Esse é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Aí eu vou fechar os parafusos até eles encostarem e depois eu venho dando aquele último aperto, tá? Então, vamos lá. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Beleza, feito. Agora vamos devolver o nosso amigo aqui.
A máquina veio para trocar bateria, mas, como eu falei, eu já fiz também essa parte de limpeza e troca de pasta térmica, porque a máquina está aberta aqui. Não faz sentido eu simplesmente trocar a bateria e deixar a máquina totalmente suja, tá? E não cobrei R$1 a mais do cliente por causa disso, porque já está com a máquina aberta, né? Legal. Então, a partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a bateria no lugar. Lembrando que nem sempre a gente consegue a disponibilidade da mesma bateria da Dell, nesse caso aqui da Dell. Mas tem a Acer, tem a Asus, né? A gente nunca consegue exatamente a mesma bateria. Então, nesse caso, estou colocando uma bateria similar de um fabricante um distribuidor que eu já tenho bastante confiança, que eu já fiz isso por várias vezes. E, lógico, sempre com a anuência do cliente. Nada que eu faço é feito de forma autônoma. Eu sempre pergunto para o cliente, escuta, olha, tem essa, você quer essa? Ah, eu quero, não, eu quero a outra. Uma questão de preço, uma questão de prazo de entrega, uma questão, enfim, de N fatores, tá? Então, nesse caso aqui, a escolha do cliente foi pela genérica, respeito à opinião do cliente, ele que manda, e aí a gente só obedece. Então, vamos lá colocar a bateria. Aí tem que ver o encaixe aqui direitinho, sempre com bastante cuidado, para não dobrar a bateria. E aqui feito. Vamos pôr os parafusos nos seus devidos lugares. E agora, com tudo já devidamente colocado no seu lugar, é hora de iniciar a carga da bateria, que provavelmente ela deve ter descarregado ao longo do processo de transporte. Então, iniciar a carga da bateria, deixá-la carregando por algumas horas, para que ela adquira a carga correta para trabalho. E aí, fazer os testes que são necessários para entender que a bateria está funcionando. E não só a bateria, mas também esse circuito aqui, que muito provavelmente deve ser o circuito de charger da bateria. Deixa eu aproximar aqui para você ver. Esse circuito aqui, ó. Todo esse circuito aqui, se eu não estou enganado, aqui, se eu não estou enganado, deve ser o PWM, aqui um outro PWM, aqui nós temos os capacitores de filtro, bobina, né? Então temos todos o circuito aqui que faz com que a bateria receba a tensão correta e que também faça o chaveamento. Quando a gente coloca o carregador aqui, ele entenda que a bateria ainda precisa de carga, porque tem um sistema aqui dentro da bateria também que informa para o computador que ela está numa carga X, Y ou Z, alta, média ou baixa, e aí a energia que entra por aqui é transferida para a bateria até que ela chegue no seu nível máximo de carga, tá? Então, normalmente é esse circuito aqui, o circuito de charger, tá? Então, eu vou deixar carregando agora para ver se esse circuito também não tem nenhum tipo de problema e a carga da bateria vai ser feita da forma como previsto pelo fabricante. Bom, então depois de dar uma carga na bateria, agora é hora de testar. E para fazer isso sem invadir a privacidade do cliente, eu vou dar um boot aqui pelo pendrive que eu já coloquei aqui com o Ubuntu, Linux Ubuntu, e fazer os testes para ver se a bateria está segurando carga direitinho. Agora eu vou abrir aqui a parte de configurações de energia. Aí ele me mostra aqui que está completamente carregado. Se eu tirar, ele já entra em modo de descarga, ou seja, tranquilo. Quando eu conecto a bateria novamente, ele já começa a colocar como completamente carregado. Indica que aquele circuito de charger que eu falei anteriormente está funcionando direitinho, ele está conseguindo detectar esse chaveamento entre quando a gente tira aqui o conector e coloca o conector de volta. Então, máquina ok, tudo tranquilo. Agora é terminar a limpeza aqui do teclado para entregar a máquina devidamente limpa e higienizada para o cliente. Então, mais uma manutenção realizada com sucesso. Espero que você tenha gostado desse vídeo.
deixando aí o seu like, deixando o seu comentário e compartilhando esse conteúdo com alguém que precisa ter acesso a esse tipo de informação, você me ajuda principalmente fazendo com que o YouTube entenda que esse conteúdo aqui é relevante, tá? Então, espero que você tenha gostado do vídeo, aguardo o seu like e seus comentários aí e até o próximo vídeo com mais uma manutenção de equipamento.